Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí para mais uma aula por meio do nosso Direito do Trabalho em Debate. Sejam muito bem-vindos. O pessoal está chegando. Bom tê-los aqui. Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a fase inicial da audiência, os preparos, cuidados que o advogado ele deve ter quando for iniciar aí a audiência, algumas regras que devem ser observadas. Vamos promover aqui o debate, pessoal, em relação a essas audiências aí por meio de videoconferência. A gente já está nessa sistemática, né, há praticamente aí um pouco mais de um ano acerca das audiências por meio de videoconferência. Então, existem algumas regras seletistas que devem ser relembradas e aplicadas para essas audiências também por meio de videoconferência. E essa será a temática que nós estaremos abordando na noite de hoje. Estão me ouvindo bem, pessoal? Como é que tá aí o som? Como é que tá aí a imagem? Vão me dando aí um feedback, vão me dando um retorno, se a imagem tá boa, se o som está audível. O pessoal tá chegando. Ah, que bom. Obrigada, Daiane. Esperar um pouquinho, sejam bem-vindos. Meu boa noite. O Arthur Flávio aqui de Pernambuco. Que bom, pessoal, tê-los aqui para mais uma aula do Direito do Trabalho, por meio do Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sua professora, juíza do trabalho perante o Tribunal Regional da 7ª Região. Hoje a nossa temática será as fases, né, a fase inicial da audiência trabalhista, aquele cuidado, aquele preparo que o advogado deve ter naqueles momentos iniciais, durante ali, antes logo no começo da audiência trabalhista, ali logo nos momentos iniciais, talvez aqueles momentos ali, para quem não está acostumado com a dinâmica da audiência trabalhista, momentos ali mais tensos, né? Ou seja, onde todo mundo está chegando, onde todo mundo está entrando. E esse vai ser o tema que a gente vai estar tratando hoje à noite, tá? Eu compilei aí, pessoal, algumas anotações, jurisprudência e legislação. Como sempre, eu faço um materialzinho acerca das aulas que são ministradas e esse material vai lá para o grupo exclusivo de alunos no Telegram. Então, esse material vai ser também disponibilizado aí logo após a nossa aula de hoje, ok? Bom, pessoal, falar em fase inicial da audiência trabalhista, a gente tem que estar relembrando aí algumas regras seletistas que disciplinam esse ato da audiência trabalhista. A primeira regra que eu coloco aqui, disciplinada, positivada por meio da CLT, é no sentido de que as audiências trabalhistas devem ocorrer na sede do juízo. Então, primeira preocupação que a gente deve ter, onde vai ocorrer a audiência trabalhista, qual é o local de realização da audiência trabalhista. Se a gente for pegar, no caso, a legislação que disciplina o processo trabalhista, nós vamos verificar que na consolidação das leis do trabalho existe uma previsão específica no sentido de que as audiências devam ocorrer ali na sede do juízo. É claro que eu não estou alheia ao estado de excepcionalidade que nós estamos vivendo e não estou alheia aí também ao fato de que
obviamente, essas audiências telepresenciais, elas não ocorrem, obviamente, na sede do juízo. E a gente vai enfrentar essa questão aí e nós vamos ver a regulamentação específica que autoriza que as audiências possam ocorrer fora dessa sede do juízo. Mas eu tenho que ser fiel, no caso, a vocês e dizer que o regramento específico da CLT, nesse sentido, determina a realização das audiências na sede do juízo. A CLT também, pessoal, disciplina o horário em que o ato processual da audiência ele deve ocorrer. A CLT ela é muito clara no sentido, né, de disciplinar que essas audiências, esse ato processual aí específico, ele deve, no caso, ocorrer entre 8 e 18 horas. Então, a gente tem um intervalo de horário delimitado também na CLT para que possam se realizar essas audiências e as audiências, elas somente podem ocorrer entre 8 e 18 horas, salvo aí alguma excepcionalidade. Além desse horário regulamentado, nós também temos regulamentado na CLT o tempo de duração da pauta de audiência, ou seja, quantas horas seguidas podem ocorrer essas audiências conforme a pauta do dia. E a CLT, ela vem nos dizer que as audiências, elas só podem acontecer por 5 horas consecutivas. Então, nós temos determinado na CLT o local de realização de audiência, que é na sede do juízo. Nós temos o horário que esse ato processual ele pode ocorrer. Então, esse ato processual ele pode ocorrer entre 8 e 18 horas. E nós temos aí a duração máxima dessa pauta de audiência diária. A duração máxima da pauta de audiência diária é de 5 horas consecutivas. Então, o juiz ele pode estar submetido a uma pauta de forma que ocorra uma audiência após a outra durante 5 horas. Após 5 horas consecutivas, existe aí, no caso, uma disciplina legal que autoriza que as audiências elas possam ser adiadas aí para uma data posterior. E aí vocês já devem ter vivenciado essa situação, ou se você é advogado iniciante, pode se deparar com uma situação dessa, no sentido de que a audiência será adiada pelo adiantado da hora. Já vivenciaram essa situação de haver o adiamento da audiência pelo adiantado da hora? Quando há esse adiamento, pessoal, pelo adiantado da hora, significa dizer que, no caso, né, já está ultrapassando aquelas 5 horas consecutivas e, nesse sentido, o juiz ele pode justificadamente estar adiando as audiências que ainda não ocorreram conforme a pauta respectiva. E aí, pessoal, pegando um gancho lá, né, com o dispositivo da CLT, que diz que as audiências devam ocorrer na sede do juízo, o que justifica e qual é o ato que vem regulamentar essas audiências telepresenciais e essas audiências por meio de videoconferência? No âmbito da Justiça do Trabalho, o provimento, no caso, que disciplina essas audiências telepresenciais ou essas audiências por meio de videoconferência é o provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. O provimento que ele é o mais atual é um provimento de março desse ano, março de 2021. É o provimento número 1 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, como é que, no caso, chegou-se a esse provimento? A gente sabe
que em razão da pandemia foi autorizado pelo CNJ a realização dessas audiências por meio de videoconferência, em razão de períodos, né, de lockdown. As audiências por meio de videoconferência, em razão do estado de calamidade pública que estamos vivenciando, passou a ser a regra geral, de forma excepcional, mas uma regra geral dentro dessa excepcionalidade. E no começo travou-se muito aquele debate no sentido de que só pode ter audiência de conciliação, pode ter audiência de conciliação, pode ter audiência de instrução, pode ter qualquer tipo de audiência por meio de videoconferência. E dentro desse contexto da excepcionalidade, as audiências, pelo fato do judiciário não ter outra opção, começaram a ocorrer por meio de videoconferência, inicialmente as audiências de conciliação, evoluindo aí para essas audiências de instrução, conforme regulamentação do CNJ. E em razão da gente ter passado já uma longa experiência dessas audiências por meio de videoconferência, o que o CNJ, como também a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho fez? Disciplinou as hipóteses que podem ocorrer essas audiências telepresenciais ou por meio de videoconferência, sem que necessariamente sejam atreladas ao estado de calamidade pública. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, o provimento número 1 de março desse ano, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, regulamentou as hipóteses onde o juiz, inclusive de ofício, pode estar designando audiências por meio de videoconferência ou telepresenciais e, inclusive, para fins de instrução processual. Então, esse provimento, ele é bem claro em dizer que o juiz de ofício ou a requerimento das partes, ele pode, no caso de urgência ou no caso, né, da sede do juízo não estar disponível, no caso de indisponibilidade da sede do juízo, o juiz ele pode estar designando essas audiências por meio de vídeo ou telepresenciais. E aí o próprio provimento, ele faz uma diferença do que vem a ser audiências por meio de videoconferência e audiências telepresenciais. Nas audiências por meio de videoconferência, a parte ou a testemunha, ela pode ser ouvida fora da sede do juízo, mas dentro de uma unidade judiciária. Então, em que pese o ato, ele não está acontecendo na sede do juízo, quando a audiência ela é por meio de videoconferência, de qualquer sorte, o ato está sendo realizado dentro de uma unidade judiciária. E é por isso que hoje a gente está vendo vários tribunais fazerem acordos de cooperação no sentido de disponibilizarem uma sala, conforme também regulamentação do CSJT, do CNJ, da Corregedoria, no sentido de disponibilizar uma sala para que determinada parte ou para que determinada testemunha ela possa ser ouvida por meio de videoconferência, mas dentro de uma unidade judiciária. E o que justifica a utilização dessa unidade judiciária, que não é, no caso, a sede do juízo, para a oitiva dessa parte ou dessa testemunha? Aquela dificuldade no deslocamento. A dificuldade no deslocamento, a distância. E aí a gente teve uma evolução e também um provimento tratou disso, a questão das cartas precatórias, que podem ser realizadas, né? A oitiva da testemunha pode ser realizada por meio de videoconferência, estando a testemunha em outra unidade
judiciária, e isso veio, né, agora tem uma regulamentação específica, e isso passa a ser uma realidade dentro do processo do trabalho. Ou seja, audiências por meio de videoconferência, inclusive podendo ser designadas de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes, onde as oitivas são feitas por meio de salas, né, em salas de outras unidades judiciárias que não a sede do juízo. Já as audiências telepresenciais são aquelas audiências que elas são realizadas fora de unidade judiciária, em ambientes externos às unidades judiciárias. E é esse modelo telepresencial que nós temos vivenciado, ou seja, realização de audiências, né, de forma telepresencial, onde juiz, servidores, partes, advogados, testemunhas e demais ouvintes, eles se encontram em ambientes externos a qualquer unidade judiciária, em ambientes aí privados. Em relação, pessoal, e isso é importante a gente destacar, em relação à oitiva de testemunhas e partes, nessas audiências nessas audiências telepresenciais, onde todo mundo está em um ambiente externo, a autorização do provimento veio no sentido de que essas instruções, né, de que a instrução processual, a oitiva da parte, a oitiva da testemunha, ela somente seria possível no caso de indisponibilidade aí da sede do juízo. No caso da própria sede, do espaço físico do fórum, não está podendo ser utilizado. Que aí vai coincidir com essas hipóteses aí de lockdown, onde, no caso, há de fato o fechamento da unidade judiciária. Então, as audiências telepresenciais, que é esse modelo de audiência que nós estamos vivenciando, onde todo mundo, no caso, está em um ambiente externo à sede do juízo, elas só têm validade, as audiências de instrução, no caso de indisponibilidade dessa sede aí do juízo ou diante, obviamente, da concordância das partes. As partes querendo podem, inclusive, requerer ao juízo de que a audiência, né, que a audiência de instrução ela seja feita aí por meio de videoconferência, por meio telepresencial. Por quê? Porque a videoconferência é numa unidade judiciária e o intuito é evitar o deslocamento de determinada parte ou de determinada testemunha. Com isso, pessoal, a gente tem que, no caso, observar antes de começar a audiência se a designação dessas audiências de fato, né, estão ocorrendo conforme aí determinado, prescrito em lei e regulamentado essas audiências por vídeo ou telepresenciais por meio desse provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Regra geral, as audiências ocorrem na sede do juízo. Para evitar deslocamento de partes e testemunha, as audiências elas podem ser adotadas aí, pode ser adotado como modelo para a audiência a questão da videoconferência, onde a parte ou a testemunha ela vai se deslocar para uma unidade judiciária aí do seu domicílio ou para uma unidade judiciária ali que esteja a seu alcance. Em caso de urgência e em casos de indisponibilidade do espaço físico do fórum, aí o juiz ele pode, a requerimento das partes ou de ofício, estar designando audiências de instrução
telepresenciais, que é aquela audiência onde todo mundo está em um ambiente externo e com isso, né, a própria Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no caso, reconhece a legalidade das instruções processuais na forma e modalidade telepresencial. E para audiências, pessoal, de mediação e conciliação, aí o juiz ele pode sim estar se utilizando tanto do modelo telepresencial como desse modelo por videoconferência. Para, no caso, a designação de audiência com esse fito exclusivo da conciliação, eu não tenho pelo provimento a limitação e esse requisito da urgência ou da indisponibilidade do fórum, quando eu trato da designação dessas audiências telepresenciais. A minha limitação dessas audiências telepresenciais, a livre designação pelo juiz, por assim dizer, vai ocorrer nessas audiências de instrução, que de fato não tem como o fórum funcionar. E o exemplo típico, né, que a gente está vivenciando é a questão dos lockdowns, a questão do lockdown decorrente desse estado de calamidade pública que nós estamos vivendo. Então, enquanto a gente continuar nesse estado de calamidade pública, enquanto a gente tiver as restrições de circulação, de isolamento, em especial distanciamento social, que muitas varas não comportam, né, em razão do espaço, determinada quantidade de pessoas, ou não há como a gente, dentro do espaço físico da vara, manter um layout que atenda aos requisitos de segurança e proteção à saúde, parece-me que encontra-se legitimado, sim, e legalizado, né, a possibilidade dessas instruções telepresenciais. Ou ainda, quando há o requerimento expresso das partes e concordância das partes, principalmente em razão da regulamentação também do juízo 100% digital, né, pessoal? Já existem advogados que, de fato, se adaptam muito bem a essa dinâmica das audiências telepresenciais. Várias varas trabalhistas já fizeram a adesão e a regulamentação ao juízo 100% digital. E quando é um desejo das próprias partes e dos próprios advogados, também não há óbice para que todo o trâmite processual ocorra aí por meio eletrônico, validando também as audiências telepresenciais, né, inclusive as instruções processuais. Então, as instruções por essa modalidade telepresencial passam a ser aí, de fato, né, algo, e aí sim, agora a gente tem essa resposta que veio para ficar, a modalidade telepresencial já está sendo regulamentada, o juízo 100% digital, e essa é uma realidade que já é a realidade da Justiça do Trabalho e é uma realidade que ela passa a coexistir com as audiências presenciais que, né, cuja previsão é que ocorram aí na sede do juízo. Mas a gente não pode esquecer que essas regulamentações, essas audiências telepresenciais, se deu aí no caso da Justiça do Trabalho por meio de provimento, e me parece que talvez uma alteração legal específica no bojo da consolidação das leis do trabalho seja necessário, de forma a evitar qualquer alegação de nulidade da realização do ato processual da audiência dessa forma telepresencial. Eu sei que a gente já tem autorização no CPC, mas para casos específicos também, onde a parte da testemunha, né, ela não resida ali na sede do juízo, mas para aperfeiçoar essa dinâmica seria ideal que houvesse uma alteração específica na consolidação das leis do trabalho, aí nesse sentido, regulamentando de vez, né, com a força de lei,
essas audiências telepresenciais no processo do trabalho, ok? E aí, pessoal, seja audiência presencial, ou seja, audiência telepresencial, ou seja, audiência por meio de videoconferência, o advogado, né, tem sempre que estar ciente quais são os direitos dele no que tange à realização desse ato processual. Então, o advogado, no preparo, não só o conhecimento da causa em específico, não só o conhecimento técnico em específico em relação a essas fases da audiência, ele tem que ser conhecedor dos limites de atuação dele, até onde ele pode ir, como é que ele deve se portar, como é que ele deve se dirigir ao juiz dentro da audiência ou com o cliente. E aí, né, sempre é bom pontuar quais são, durante a audiência trabalhista, os direitos, né, que podem ser exercidos aí pelo advogado. Primeiramente, o tratamento com urbanidade, né? A gente sabe que a audiência é um ato processual, mas a gente sabe que o advogado, não só o advogado, mas todos que participam ali da audiência devem tratar com urbanidade uns aos outros. Então, vai começar a audiência, começou a audiência, entrou na sala de audiência e é um momento tenso, pessoal. Essa fase inicial da audiência realmente é um momento muito tenso. Às vezes a parte está muito nervosa, às vezes o advogado que não tem a prática da audiência também entra muito nervoso, às vezes entra doido para falar e fala demais, às vezes entra nervoso, que isso faz com que ele não consiga falar e se expressar da forma como ele realmente gostaria. Então é importante que o advogado já quebre essa tensão inicial para com a parte, para com o juiz, para com o eventual testemunha que esteja, no sentido de que não há nenhuma norma legal proibitiva no sentido da comunicação entre as partes nesse momento inicial da audiência. Então, as partes e advogados, e isso, né, deve ser feito por conta aí de uma ética social, de uma ética moral. As partes podem se cumprimentar, as partes podem dar bom dia uma para a outra. A gente vê colegas de profissão, né, que há muito tempo não se encontravam e se encontram na sala de audiência. Então, é possível e é salutar essa comunicação no sentido de todo mundo que está participando da audiência entender que ali não é um campo de guerra, ali é uma forma de solução do conflito e que o juiz é imparcial e que, se todo mundo tiver imbuído nesse espírito de resolver esse conflito, tratando-se mutuamente com urbanidade, com cortesia, né, estando todos ali devidamente calmos, pacientes, com certeza vai se alcançar a essa finalidade que é a melhor solução aí para o conflito. E isso ajuda também nessa fase inicial, dentro, né, naquela oportunidade da primeira proposta aí de conciliação. E aí, pessoal, também é sempre bom lembrar que não existe norma legal proibitiva de que partes, advogados, juízes, né, troquem uma conversa, cumprimentem-se antes ali nos momentos iniciais da audiência. É sempre bom lembrar que o advogado, né, pode ingressar livremente na sala de audiência. Então, não existe limitação no sentido de que o advogado não possa entrar na sala de audiência, não possa acompanhar ali outra audiência, não possa esperar a sua audiência dentro da sala de audiência. As audiências, elas são públicas e é um direito do advogado ingressar livremente nas salas de audiências, né? E mesmo que não seja ali o horário designado para a sua audiência. Agora, o que é que não pode? O que não pode é
o advogado, estando na sala de audiência, ter, né, esse intuito de criar tumulto, de afrontar contra a boa ordem processual, de conturbar o procedimento, né, no sentido de dificultar a realização dos trabalhos. Esse tipo de comportamento aí, o advogado, em que pese poder ingressar livremente nas salas de audiência, ele não pode estar adotando nenhum tipo de conduta, por óbvio que vem ali a conturbar o procedimento. Isso acontecendo, o juiz ele tem ali o direito de exercer o seu poder de polícia no sentido de sempre manter a ordem ali no recinto da audiência e, em último caso, né, convidar ali o advogado que esteja de fato atrapalhando o andamento processual a se retirar ali daquele recinto ou a se portar conforme o código de ética aí da própria OAB. O advogado também, pessoal, ele pode se dirigir diretamente ao juiz, não há nenhum impedimento, não há nenhum empecilho no sentido de que o advogado, tanto nas salas de audiência ou, né, em gabinetes, ele possa ali pedir para falar com o juiz, não precisa que para isso seja designado uma hora específica, agendamento. É claro que se o juiz estiver no meio da pauta, se o juiz estiver no meio de uma audiência, ele não vai poder fazer esse atendimento de imediato, mas tão logo o juiz tem essa disponibilidade, ele tem a obrigação de estar atendendo ali o advogado sem qualquer preferência em relação à ordem. Então, o advogado também tem esse direito de dirigir-se diretamente ao juiz, independentemente de horário designado ou marcado. Também é direito do advogado, pessoal, consultar os autos, né? Então, isso também, né, claro, o advogado ele pode estar consultando os autos, né, quantas vezes ele desejar, na hora que quiser, ver a documentação. E uma das atuações mais importantes que eu julgo durante a audiência do advogado, pessoal, é que o advogado, durante a audiência, ele pode estar fazendo o uso da palavra. Então, ele pode sim está pedindo aí ao juiz pela ordem, e aí é de onde advém a questão aí do pela ordem. O advogado ele tem todo o direito de se manifestar durante a audiência, ainda que não seja um momento específico, como por exemplo o momento para a apresentação da defesa oral, o momento para a impugnação ali aos documentos. O advogado ele pode estar se utilizando da palavra para, né, demonstrar algum equívoco de procedimento, para se insurgir contra alguma decisão do juiz. Então, o advogado ele sempre pode estar pedindo pela ordem e entendendo que essa intervenção é realmente necessária, ele pode estar pedindo, no caso, a palavra ao juiz para que ele possa aí estar se manifestando. E isso é fundamental, essa conduta, né, de pedir pela ordem para falar é fundamental durante toda a audiência trabalhista, durante todos os atos processuais que são praticados durante a audiência trabalhista. E é importante, pessoal, seja na modalidade presencial ou seja na modalidade telepresencial, é importante chegar com antecedência. Sua audiência está marcada para 8 horas, chegue 7h30, combine com a parte 7h30. Por quê? Porque imprevistos, eles acontecem e não existe tolerância legal para atraso da parte ou do advogado. Existe tolerância legal, a gente sabe, para atraso do juiz, mas para atraso da parte ou do advogado, não existe aí nenhum tipo de tolerância legal. Então, tem que chegar com antecedência. Como é que eu chego com antecedência numa audiência telepresencial? Geralmente as notificações já saem no sentido de que o acesso à plataforma, ele deve ser feito 15 minutos antes, 20 minutos antes, aí depende de como sai na notificação de cada vara respectiva.
Então, quando é uma audiência telepresencial, esse chegar antes é acessar a plataforma antes do horário designado aí da audiência. Por quê? A plataforma atualmente utilizada na Justiça do Trabalho é o Zoom. E pelo Zoom existe realmente uma sala de espera equiparada ali ao átrio do fórum. Equiparada ali àquele balcão do fórum, da respectiva vara, aquele átrio de espera onde há o pregão das audiências. Então, pela plataforma, pelo Zoom, as pessoas que vão participar da audiência ficam, né, nessa sala de espera, e aí o servidor responsável é que vai identificando as partes, advogados, e no caso vai, né, colocando aí as partes da audiência em específico, conforme o horário designado, na sala de audiência. E lá pela plataforma do Zoom, existe uma sala exclusiva de audiência. A plataforma do Zoom, ela permite a criação de salas exclusivas, individualizadas, onde as partes não têm contato, e aí é possível estar criando uma sala de acordo, uma sala de monitoramento de testemunha, uma sala de audiência, e todo mundo que entra pela plataforma entra para um local só, que é para essa sala de espera. E depois o servidor, no caso responsável, vai distribuindo as pessoas conforme os horários da audiência aí designada. E é importante, pessoal, o advogado ficar atento à questão do pregão, seja nessa modalidade presencial, ou seja, na modalidade telepresencial. O pregão deve ser feito. E o que é o pregão? O pregão é justamente o chamamento das partes para ingressarem nessa sala de audiência. No horário designado para a audiência ou ainda segundo a sequência da pauta, necessariamente deve ser feito o pregão, o chamamento pelo nome das partes para que essas partes ingressem na sala de audiência. E aí eu repito, isso tanto na modalidade presencial, conforme alguns já estão habituados, e aí tem toda aquela questão do sistema de som, né, que tem que ficar atento ao sistema de som, e também na modalidade telepresencial. Na modalidade telepresencial, o servidor faz o pregão, chama a parte, vê se a parte está ali, a parte estando, vai, no caso, encaminhar para a sala de audiência. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque um pregão é, de fato, uma forma de se verificar a presença. A gente sabe que no processo do trabalho, essa fase inicial da audiência, quem é que deve estar presente? Tem que estar presente a parte com as testemunhas. Isso é regra geral no processo do trabalho. Então, o pregão, ele não será feito pelo nome do advogado. O pregão, ele vai ser feito pelo nome da parte, e essa é que vai ter que se apresentar, e essa é que vai ter que ser identificada. Na modalidade presencial, a parte exibe o respectivo documento, tem carta de preposição acostada nos autos, se for a representação aí do reclamado. Mas na modalidade telepresencial, em que pese demorar mais um pouco, essa verificação também ela é feita. Essa verificação também é feita. Tem que ser feita no sentido de identificação das partes. Foi feito o pregão, a parte não se apresentou, a parte não se identificou. Se primeira audiência, a audiência una, se ausente o reclamante, se ele não ouviu o pregão, se ele ouviu o nome dele e não entrou na sala de audiência, a consequência jurídica é aquela consequência jurídica que a gente já conhece, que é o arquivamento aí do feito. Se é o reclamado que não compareceu, estava presente, não, mas eu não ouvi meu nome. Ou então, como acontece muito, eu estava aqui, doutora, mas o meu advogado não tinha chegado. E aí a parte não entrou na sala de audiência.
porque estava lá esperando o advogado, ou vice-versa, o advogado esperando o cliente. Consequência legal é prevista em lei. A ausência do reclamado vai desaguar aí na revelia. Então, o pregão é feito pelo nome da parte e não pelo nome do advogado. Então, o cliente ele deve ser advertido que, ouvindo o nome dele, ele tem que entrar na sala de audiência, independentemente do advogado estar presente ou não, estar chegando, para, no caso, elidir aí um arquivamento ou uma revelia. E se for o contrário, feito o pregão, e a parte não está, mas o advogado está presente, você deve também adentrar aí a sala de audiência, né? Se você tem conhecimento do fato, por exemplo, pelo qual o seu cliente não está presente, você pode justificar essa ausência, quem sabe você consiga, a depender do entendimento do magistrado, um adiamento para essa sessão, sendo advogado e reclamado, o preposto não estando presente, ou o empregador não estando presente, mas estando presente o advogado com a defesa, essa defesa ela deve ser recebida. E aí esse advogado terá a oportunidade de produzir a prova, uma prova, né, por exemplo, para contrapor uma confissão ficta pela ausência do seu cliente. Então, se por um lado a parte, ouvindo seu nome no pregão, ela tem que entrar na sessão, por outro lado, o advogado, estando presente, também deve adentrar na sessão, ou para justificar a ausência do cliente, ou mesmo, né, ainda que pese a ausência do reclamado, fazer com que a contestação e documento seja recebido, seja oportunizada a produção da prova, ou nos casos em que o advogado tem como justificar a ausência do cliente, né, e postular o adiamento da sessão, também essa conduta de adentrar aí na sala de audiência, que vai garantir aí pelo menos a palavra ao advogado, olha o exercício da palavra aí, a palavra ao advogado para estar requerendo o adiamento da sessão. Agora, não dá, pessoal, é depois de feito o pregão, depois de, no caso, já arquivados os autos, ou de já aplicada aí uma confissão ou já aplicada uma revelia, confissão ficta, o advogado pretender, no caso, a anulação, né, da revelia, ou no caso do arquivamento, porque não ouviu o pregão. É muito difícil o advogado conseguir provar que estava lá e não ouviu o pregão. E aí já aconteceu, sim, por exemplo, de alegar que o sistema de som estava quebrado, não ouviu o nome pelo sistema de som, isso nas audiências presenciais. Mas é uma prova que é muito difícil aí para o advogado. O ideal é o advogado chegar com o cliente antes, marcar antes, acompanhar a pauta, ver, no caso, a sequência da pauta e usar esse hábito, essa prática, da mesma forma como acontece nas audiências presenciais para as audiências telepresenciais. Então, nessa fase inicial da audiência, além do conhecimento técnico, além do conhecimento de causa, o advogado, né, ele deve entender, saber o horário das audiências, chegar com antecedência, explicar as consequências jurídicas para o cliente, né, do não comparecimento e se antecipar, principalmente nas audiências telepresenciais, já checando toda aquela questão da conexão, se a conexão é boa, se vai dar para realizar realmente o ato ou não, e ter muito ciência, né, ter a ciência e o domínio dos atos que ele pode ali estar praticando durante a audiência, quais são os direitos dele durante a audiência, em especial ingressar livremente nas salas de audiência e sempre que ele entender necessário, desde que não tenha essa finalidade de conturbar o procedimento, de estar se utilizando da palavra, de pedir a palavra, né, pela ordem, e assim dirigir-se livremente ao magistrado. Ok?
Deixa eu passar aqui, eu vi que tem algumas perguntas, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Para a gente estar debatendo aqui, respondendo todas as perguntas. Voltar aqui um pouquinho para a gente ir passando por elas. Vamos ver aqui. O Gerlando está perguntando: por que um juiz, após encerrar a audiência de instrução, marca uma nova audiência sob o argumento de que restaram dúvidas na audiência anterior? Há fundamento legal para isso? Gerlando, o juiz, ele tem a obrigação de buscar ali a verdade. E aí ele pode tanto estar inquirindo como reinquirindo determinada testemunha, pode estar também reinquirindo determinada parte no intuito de formar o seu convencimento. Inclusive, ele pode determinar a oitiva de testemunhas do juízo. Às vezes é uma testemunha que ela é referida em um depoimento da testemunha rolada pelas partes. Se o juiz entender, por exemplo, que essa testemunha é importante nessa busca da verdade e na formação do seu convencimento, ele pode estar determinando a oitiva dessa testemunha. Então, o juiz, ele pode sim, havendo necessidade, ele entendendo que é necessário para buscar essa verdade, para se alcançar essa verdade, ele pode estar, inclusive, reabrindo uma instrução processual, convertendo o processo em diligência, de forma que ele possa fazer, reinquirir de novo determinada parte ou determinada testemunha, ou ainda determinar a realização de prova que ele julgue imprescindível para o deslinde da lide, certo? O juiz, ele é o condutor do processo. Então, nesse exercício de convencimento dele, ele pode determinar a produção de todas as provas que ele entende necessário e, para isso, ele pode sim reabrir a instrução processual. A Ketneia está perguntando se pode pedir uma carta precatória para ela ser ouvida na unidade judiciária. Pode sim, Ketneia. E isso é a modalidade de audiência por videoconferência. Agora, como é que pode acontecer? Como é que pode ocorrer? O juízo, deprecante, ele pode disponibilizar a unidade, o juízo deprecado disponibiliza a sala dentro da unidade judiciária e a instrução processual, a inquirição pode ser feita pelo juízo deprecante, diretamente pelo juízo deprecante, por meio de videoconferência, em tempo real. Então, se eu for fazer uma instrução na minha unidade judiciária, onde a testemunha reside em outro estado, eu posso, no caso, estar intimando para que essa testemunha, no horário designado, ela compareça nessa unidade judiciária correspondente ao juiz deprecado e aí eu realize o ato processual em tempo real e escute essa testemunha, eu diretamente inquirindo essa testemunha aí, que ocorra em tempo real, num ato processual só. Isso agora é possível de acontecer dentro dessa modalidade de audiência por meio de videoconferência. Acredito, inclusive, que a utilização da carta precatória, como nós estamos acostumados, onde a inquirição é feita pelo juiz deprecado, isso vai desaparecer. Eu acredito que agora o próprio juiz deprecante vai ter a oportunidade de estar inquirindo essa testemunha arrolada aí por uma das partes, sem que a testemunha tenha que se deslocar e sem que o juiz deprecado tenha que marcar uma audiência lá dentro da pauta dele para inquirir essa testemunha. O futuro é esse. Inclusive, está regulamentado no próprio provimento 1 da Corregedoria, agora de março de 2021. Onde não tem vara do trabalho, a Justiça do Trabalho está mantendo parceria? Sim, Arthur. Existem vários convênios já, e já está em sede de negociação. Aí são convênios de cooperação judiciária, onde os tribunais de justiça local
a Justiça Estadual também já está com essas salas aparelhadas para disponibilizar, caso seja necessária a realização de determinado ato processual, oitiva de parte ou testemunha. Então, existem acordos de cooperação, existem convênios específicos entre, né, a Justiça do Trabalho e demais justiças, e as outras justiças, no sentido de que o espaço físico da Justiça Estadual, da Justiça Federal, possa ser utilizado para a realização dessas audiências por meio de videoconferência e vice-versa, né? Como também a Unidade Judiciária da Justiça do Trabalho possa disponibilizar a sala já aparelhada para uma realização de audiência por meio de videoconferência de outra justiça. Existem sim esses acordos de cooperação. O Max está comentando. Geralmente as partes entram com armas levantadas. Advogados devem transmitir primeiro a conciliação. Claro, Max, o advogado ele tem um conhecimento técnico, então ele tem que chegar, tem que quebrar o gelo, tem que cumprimentar, né? E obviamente o advogado, cada um sabe o seu papel, sabe que aquilo ali não é uma guerra, sabe quais são os meios processuais disponíveis e que ele pode estar se utilizando ali durante a audiência. Então, essa quebra de gelo nesse momento inicial da audiência é muito importante para que o ato, né, ocorra com tranquilidade e dentro da legalidade. Não tem nada mais cansativo e nada mais, de certa forma, vexatório os advogados que passam a audiência todinha, um trocando farpa com o outro, soltando piadinha, e aí, né, isso vai cansando aqueles que participam do ato processual. O juiz tem que estar toda hora fazendo intervenção, e isso, o procedimento vai demorando muito mais do que deveria. Então, os advogados, né, quando, né, têm a consciência que devem agir com boa fé, respeito ao outro colega, o ato processual flui numa tranquilidade, ocorre tudo mais rápido e as partes saem com a devida segurança de que foi feito o que podia ser feito ali para a defesa dos respectivos direitos. Que a gente está comentando, muitos advogados acham que a outra parte e o outro advogado é inimigo, já entram realmente com esse grau de tensão lá em cima, né? E na verdade não é isso, né? Às vezes a gente resolve, pessoal, uma audiência num pedido de desculpa, às vezes a gente resolve uma audiência, né, resolvendo uma questão de família. Então, muitas vezes a gente verifica que existe mais uma lide psicológica do que realmente uma lide jurídica, que não é questão monetária, não é questão pecuniária, existe às vezes um problema muito mais profundo de cunho psicológico do que propriamente ali uma solução processual que vise somente a questão pecuniária. Isso às vezes a gente identifica logo. E aí a gente, né, no caso, a gente percebe e diz, olha, não é o processo trabalhista que vai resolver o seu problema. O processo trabalhista ele pode até se resolver, mas o problema ele vai persistir. Então tem que ser, no caso, observado isso, e a gente não pode deixar que a lide psicológica interfira no processo judicial trabalhista, porque a lide psicológica ela não será solucionada, muito que provavelmente, por meio do processo judicial trabalhista. Então, na audiência, ninguém é inimigo de ninguém, a gente tem ali partes, né, que acreditam nos respectivos direitos e nos meios de defesa inerentes aí a cada uma, e no caso a gente tem que compreender que diante de alguma violação essa reparação tem que ser feita, e a função e o papel de todo mundo é buscar qual é a melhor forma dessa reparação. A questão do segredo de justiça, né, sim, sem sombra de dúvidas. Quando o processo ele corre em segredo de justiça, obviamente que há justificadamente uma atenuação em razão a esse princípio aí da
publicidade. Quando o processo ele corre em segredo de justiça, obviamente que o ingresso na sala de audiência para fins de depoimentos, né, de acompanhamento processual, não será possível, mas aí por expressa disposição legal, de forma a não violar qualquer direito fundamental daquela parte, né, envolvida no processo. A Johnny está perguntando qual o melhor momento para pedir a inversão do ônus da prova. Os pedidos de inversão do ônus da prova, eles devem ser formulados, ou distribuição dinâmica do ônus probatório, devem ser formulados logo após que fixam os pontos controvertidos da lide. Então, fixados os pontos controvertidos ali em determinado processo, em determinada lide, e vai se iniciar essa instrução probatória, vai começar ali aquela produção de prova. É nesse momento, logo antes do início dessa instrução probatória, que deve ser pedido a inversão desse ônus da prova. Por quê? Porque se é pedido a inversão do ônus da prova, pode ser que a parte que não tinha a obrigação de provar tal fato passe a ter. E se essa parte vai, conforme decisão do juiz, ter que provar algo que antes ela não tinha, tem que ser dada a oportunidade para essa parte que ela efetivamente prove. Então, pode ser que ela não tenha levado testemunho porque não era ônus dela. O juiz, né, defere a inversão do ônus. E aí, ela não levou testemunho, não era ônus dela. Então, pode ser, por exemplo, que ela proteste no sentido de que a audiência seja redesignada para que ela leve a sua testemunha. Então, existe essa possibilidade. Questões acerca de inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica desse ônus da prova devem ser analisadas antes do início da instrução processual e após, né, se fixar aqueles pontos controvertidos na demanda sobre os quais a prova vai incidir. Também não adianta nada eu falar em inversão do ônus da prova se eu não sei qual fato deve ser provado. O Hamilton está comentando que no TRT do Ceará, né, está muito organizado, que tem um link direto, né? Alguns TRTs tem que ligar ou enviar e-mail para ser autorizado a ingressar na sala. Aqui no TRT da 7ª Região, a gente já tem a pauta das audiências telepresenciais disponibilizadas no site do TRT7, e aí o ingresso na sala de audiência para quem queira, no caso, acompanhar a audiência é realmente mediante, né, o clique no link específico da sala de audiência correspondente a cada vara em específico. O Arthur está perguntando, e se ocorrer queda da internet na hora do pregão, a tolerância? Arthur, nessas audiências por meio de videoconferência, como a gente depende da internet, né? Claro, existe sempre uma tolerância. O que acontece muito, Arthur? A gente observa que a parte está ali na espera ou já na sala de audiência e a parte some. Então, a gente já tem a experiência de que deve ter tido um problema com a internet. Então, a gente sempre espera um pouco para que essa parte retorne. Ou caso não apareça realmente ninguém desde o início da audiência, eu sempre adoto uma prática no sentido de esperar de 10 a 15 minutos para ver se o advogado entra em contato com a vara por meio de e-mail, por meio de telefone, informando que não está conseguindo entrar. E a prática tem me mostrado, Arthur, que toda vida que o advogado está com problema na internet, ele consegue entrar em contato com a vara para informar isso por meio de outros canais. Às vezes é o WhatsApp, às vezes é e-mail, às vezes é o telefone direto, né? Às vezes é o balcão virtual por meio de outro colega. Então, essa informação chega. Então, nessas audiências telepresenciais, é bom que se tenha um pouquinho de tolerância a mais,
na espera quanto ao horário designado para audiência, porque sempre que a gente tem tido essa experiência, sempre que acontece problema na internet, que o acesso se dá por problema na internet, ou o próprio servidor já verifica, ele já consegue perceber que a parte do advogado está tendo problema porque fica caindo direto, ou o advogado responsável entra em contato com a vara para estar comunicando o problema com a internet que não está conseguindo, ou já informa nos autos previamente, por exemplo, que não tem internet aí estável para aguentar a realização do ato pelo meio telepresencial, na forma telepresencial. O Código de Defesa, né? A Ketné está comentando, né, que a dica da live é o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, né, que trata aí daquelas demandas aí, né, das tutelas coletivas. O Max está comentando, né, que mais da metade das causas se iniciam na forma de que foi feito o desligamento, exatamente, né? O desligamento ele já causa muito transtorno, muito constrangimento aí, e às vezes o empregado ele internaliza, né, esse constrangimento no ato, né, na forma de como foi a rescisão e já leva isso lá para o começo da audiência. Tá bom, pessoal? Muito boa, hein, nossa aula de hoje. Que bom, pessoal, agradeço aí a participação de todo mundo, tá? Lembrando que o material referente à aula vai para o canal exclusivo lá do Telegram, então vocês podem estar acompanhando todo esse conteúdo, né, de forma esquematizada por meio do documento que está disponível no canal do Telegram. Agradeço aí a participação de todo mundo e vocês têm um encontro marcado comigo aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário, para a gente continuar tratando aí dessa temática de audiência trabalhista, tá bom? Deixo aqui o meu muito obrigado, meu boa noite e um excelente final de semana, restinho de semana aí para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau!